Boa noite, gente. Vamos iniciar a nossa primeira live do ano. Depois de um mês de férias, sem fazer live nenhuma, cá estamos para começar. E o tema de hoje não poderia ser mais relevante. Nós vamos falar sobre planejamento, metas, a relação com a saúde mental. Tô anotando aqui. Ai, meu Deus, fiz besteira. Peraí, gente. Vou ter que excluir e fazer de novo. Tenham paciência, eu vou conseguir. Planejamento, metas. Como é que vocês estão? Como é que foram de fim de ano? Como é que estão de início de ano? Boa noite, Maria. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos com paciência que eu estou anotando aqui. Em relação com a saúde mental. Oi, Ellen. Oi, gente, tá difícil aqui. Cadê minha produção? Entra ano, sai ano e eu continuo fazendo tudo sozinha. Cadê? Pronto. Fixar comentário. Pronto. Como é que vocês estão? Saudades de fazer nossa live, de bater aquele papo de quarta-feira. Ah, Maria, tudo bem, amiga da Edna? Seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, que o Instagram vai entregando. Gente, o assunto de hoje eu li tanto. De Manaus, boa noite. Ah, você é de Manaus, Rod? Eu já te vi por aqui, eu não sabia que você era de Manaus. O verão não tá chegando aqui. Lore, quanto tempo? Aí em Teresópolis, né? Porque hoje tava quente aqui no Rio. Inclusive está abafado no momento. Ontem meu marido foi à praia com as meninas e tava um dia lindo. Boa noite, Juliette. Boa noite para vocês todos. Hoje o assunto é muito relevante. A gente fala tanto... E eu fiz o dever de casa. Eu dei uma pesquisada para trazer bastante conteúdo para vocês de uma forma clara. E como eu sempre falo para vocês, é uma divisão didática, porque não tem como a gente separar tanto. Sou de São Bernardo do Campo. Ai, que legal, Maria. Oi, Irlã, boa noite. Gente, eu tava com saudade, né? Tava com saudade de estar aqui com vocês. Fico feliz de vocês estarem de volta aqui comigo nessa quarta-feira. Aqui no Rio está abafado, já choveu. Quanto tempo, né? Faz tempo mesmo, né? Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer live. Mas é bom, né? É bom que a gente sente falta. Agora tá todo mundo aqui pra gente conversar um pouquinho. Bom, vamos lá então. Vamos ao que interessa, que é o assunto de hoje. Lembrando que a live não fica salva no Instagram. Pra quem não puder assistir, convidem aí, ó, mandem aí pela... Como é o nome desse aviãozinho aqui? Convidem os amigos, eu acho que é um assunto super relevante. Adoro o Rio, cidade maravilhosa. É maravilhosa mesmo, Maria. É mesmo, não tem como negar, né? A cidade é linda. Eu sempre falo isso, se o Rio não tivesse violência, seria a melhor cidade do mundo para se viver. Mas, como não há nada perfeito, a gente lida com os desafios diários. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou tentar separar de maneira didática. Vocês, como sempre, interajam aqui comigo. A gente vai conversando. Não fica salva, Lore. Não deixo mais salva no Instagram, porque o Instagram não é legal de ver vídeos muito longos, né? Mas eu tenho colocado lá no YouTube. Eu tento botar as lives no YouTube. Tem dado certo. Eu só aviso que não vai ficar salva, porque caso dê errado... Não posso ouvir choros e lamúrias, a gente precisa continuar. E o legal da live é a gente fazer ao vivo, né? Mas vamos lá então, gente. Vamos começar a falar sobre a importância do planejamento, da organização na vida. E eu acho que eu vou tentar iniciar aqui falando um pouco sobre o porquê do planejar, como planejar e no final quais são os desafios de cumprir o planejado, que eu acho que são momentos distintos. Às vezes o mais difícil não é criar o planejamento, mas sustentar ele ao longo do tempo. A gente tem muita iniciativa e nenhuma acabativa, como eu falo. A gente costuma não sustentar as coisas por muito tempo. Por isso eu resolvi repartir a live dessa forma didática. Então, primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente entender, a base do planejamento. Quando a gente fala em planejamento, a gente fala em tanta coisa ao mesmo tempo. Planejar não é só o ato objetivo, que eu vou falar dele também, de sentar e escrever as ações e etc. Para a gente pensar em planejamento, a gente tem que partir
de um ponto. E um ponto que eu quero que vocês tenham, se vocês puderem anotar, eu acho que é importante, anotem as coisas que eu tô falando. A gente precisa entender, primeira coisa, quais são os valores que eu prezo na minha vida. Por que isso? Por que eu tenho que saber o que é importante para mim de fato? Eu preciso entender o que vai fazer sentido dentro do meu planejamento. A minha vida, o meu planejamento, os meus objetivos, eles têm que estar alinhados aos valores que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho como um valor importante ter o sucesso profissional e ter uma renda boa, e isso para mim é um valor muito importante. Então eu vou ter que alinhar o meu planejamento, as minhas metas e os meus objetivos com esse valor que para mim é tão importante. Eu tenho que focar no meu desenvolvimento profissional. Por exemplo, se o valor mais importante, que para mim assim é mais relevante, que me toma mais tempo, é onde eu fico mais atenta na minha vida, sei lá, é um valor que envolve a questão da família, que o ter tempo para a família para mim é uma prioridade, que eu tenho filhos e eu tenho que ter esse tempo para os meus filhos, que o profissional ele tem que encaixar com a minha vida pessoal, que eu não posso dar esse gás no profissional, porque nesse momento eu tô acompanhando meus filhos pequenos, por exemplo. Gente, ó, lembrando, não tem certo ou errado, não tem melhor nem pior. Tem a vida de cada um, os objetivos e os valores de cada um. Por isso que não dá para eu seguir o planejamento de uma outra pessoa. O planejamento ele tem que estar alinhado ao meu valor e meus valores assim de base e também ao nosso momento de vida. Por exemplo, eu já tive um momento na minha vida onde o profissional ficou em segundo plano, porque minhas filhas eram pequenas e elas me demandavam muito. Hoje, minhas filhas já são adolescentes grandes, né? Uma tem 17, outra tem 14 anos, então o meu profissional ocupa a maior parte do meu tempo. Então são fases que a gente vai ajustando de acordo com determinado planejamento da vida. Tá? Não tem certo ou errado. Eu acho tão importante a gente pensar nisso, porque isso gera um mal-estar na gente. Por exemplo, eu vou ler O Milagre da Manhã, só que eu não consigo ser produtiva de manhã, eu não consigo acordar cedo, e aí eu começo a achar que minha vida é um caos, porque eu não consigo acordar às 5 da manhã para meditar, dar bom dia pro sol, gratiluz. Não tem nada de errado, não tem nada de errado. Você tem que planejar a sua vida de acordo com o seu funcionamento, com o seu modo. Eu, por exemplo, funciono melhor de manhã. Eu faço as minhas atividades físicas, eu acordo muito cedo. Meu marido, por exemplo, ele acorda muito cedo, mas ele não gosta de malhar de manhã. Então ele malhava de noite quando ele trabalhava, agora que ele já está aposentado, ele malha num outro horário. Então assim, a gente organiza a nossa vida de acordo com quem a gente é. Esse é o ponto número 1. Então, por isso, eu não posso dizer para vocês o que é melhor, porque a gente tem que olhar para a nossa vida. Então, a autoavaliação é fundamental. O autoconhecimento, eu entender o funcionamento da minha vida é o mais importante. Gente, não, desculpa, achei que tivesse... Me avisem se tiver ruim a internet, tá? Porque o Wi-Fi hoje tá meio oscilante. Então, tendo o panorama da tua vida, entendendo quais são as suas prioridades naquele momento, entendendo um pouco quais são as suas metas a curto, médio e longo prazo. Boa noite, amei o cabelo. Obrigada, Edna. A gente precisa... tendo esses sonhos, quais são os meus sonhos? Sonho sem planejamento é só sonho. Se a gente quer realizar o que a gente sonha, a gente precisa de um planejamento. E aí a gente vai entrar no tal do planejamento. O que é fundamental? Quando a gente fala em planejar, em ter foco, e aí eu vou falar muito no final da live sobre procrastinação e foco, que eu acho que são os maiores desafios para a gente cumprir o planejado. Mas vamos primeiro no planejado. No planejamento, eu vou usar aqui com vocês o que todo mundo... Tem a tal da técnica SMART, né? Que é o que as pessoas usam no mundo corporativo, mas que a gente pode carregar para a nossa vida também. Nessa coisa SMART, né? Nessa técnica SMART que eles falam, né? de planejamento de metas e objetivos, o que eles consideram fundamental, né? O que é... Oi, Duda, tudo bem? Obrigada. O que é fundamental? Primeira coisa, o objetivo e a meta, ele tem que ser muito claro. Vou citar para vocês o que é meta e o que não é meta. A gente, para ter um planejamento, a gente precisa de metas e objetivos claros, práticos. Não adianta, por exemplo, eu quero emagrecer.
não é meta. A meta é, eu preciso perder X quilos em X tempo, eu tenho que ter tudo definido e específico. A gente precisa deixar as nossas metas claras, objetivas e específicas. Isso é que o método SMART traz, né? Eu vou até dizer que a meta, para ela funcionar como meta, ela tem que ser específica, mensurável. O que é mensurável? Eu tenho que medir se eu alcancei aquela meta. A meta ela tem que ser palpável. Por exemplo, perder 10 quilos, ler 3 livros, guardar R$1.000. Eu tenho que ter como medir aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então ela tem que ser específica, mensurável, alcançável ou atingível. Ou seja, a meta ela tem que ser viável. Não adianta eu criar uma meta, quero ficar rica. Ficar rica todo mundo quer, né? Mas isso não é uma meta, ela não é viável a curto e médio prazo. Então a gente precisa traçar uma meta que seja específica, né? Eu quero ficar rica. O que é rico? Né? De repente, para você ficar rico é ganhar 100 mil, para mim é ganhar 1 milhão, para o outro é ganhar 10 milhões, não interessa. Né? Então eu preciso ser específica, tem que ser mensurável, eu tenho que ter como medir aquela meta, ela tem que ser alcançável. E alcançável tem muito a ver também, ela tem que ser alinhada à nossa realidade. Não adianta eu traçar uma meta que ela é impossível de ser realizada. Por exemplo, eu quero perder 30 quilos. Ok, em quanto tempo? 1 mês. Não é realizável. E aí quando você trata quando você cria uma meta que é tão fora da realidade, você desanima. Não vou conseguir, 30 quilos em 1 mês é muito difícil. E aí o nosso cérebro tende a evitar aquela situação que vai exigir um esforço muito grande. Então não adianta a gente criar metas que a gente não tem como cumprir. Esse é um ponto fundamental. Ela tem que ser relevante. O que é ser relevante? Ela tem que fazer sentido para mim. Não adianta, eu tenho que perder 10 quilos. Por quê? Porque meu marido quer. Gente, não é uma meta para mim. Qual é a chance de eu fazer um esforço que não tenha sentido para mim? Né? Eu quero ter como meta ler 3 livros, mas eu detesto ler, não é uma coisa que para mim eu não vejo sentido naquilo. Ler para quê? Eu acho uma bobagem. Então, para que você coloca como meta? Porque você viu na internet que é interessante? Então, observem isso também. Né? Ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e o mais importante, talvez, ela tem que ter tempo, ela tem que ter prazo. Então, a gente faz um planejamento entendendo que ele tem que ter esses critérios. Não adianta eu fazer um planejamento aberto. Eu quero viajar. Meu sonho é viajar. Ok, viajar para onde? Eu quero fazer uma viagem internacional. Ok, você tem passaporte? A gente tem um passo a passo e aí dentro da meta estabelecida a gente vai criar quais são os planos de ação, o passo a passo para eu atingir aquela meta que eu descrevi para mim. Então a gente pode ter grandes metas, né? E a gente pode depois ter umas submetas. A gente precisa ir quebrando isso para ela se tornar mais palpável. Então, por exemplo, eu quero perder 30 quilos. Ok, em quanto tempo? 1 ano, 12 meses. Então, 30 quilos... gente, eu peguei um número difícil. Vamos botar 10 meses para a conta matemática ficar redonda. Eu quero perder 30 quilos em 10 meses. Então, isso quer dizer que eu quero perder 30 dividido por 10, 3 quilos por mês só? Né, gente? Buguei agora. Psicóloga, né, gente? Deixa meu marido ver isso, ele me mata. Mas é isso. Aí eu quero perder, então, 3 quilos por mês. Então, isso quer dizer que eu tenho que perder, 700 gramas por semana em média. Então, esse é um passo a passo. O que eu preciso fazer para perder 700 gramas? Qual dieta eu vou seguir? Eu vou fazer low carb. Vou reduzir carboidrato, vou reduzir açúcar, vou não sei o que lá. Exato, Lore, 30 quilos em 1 mês parece aquelas promessas falsas de propaganda. Exatamente, é o milagre, né? Vocês querem aqui saber qual é o milagre. Ele não existe. É o passo número 1 da gente entender que qualquer objetivo vai exigir um planejamento e um esforço para ser alcançado, né? E isso também é uma coisa interessante. A meta ela tem que ser desafiadora. Ela não pode ser uma meta tão difícil que eu desista, né, do tipo, não, gente, impossível, isso aí não é pra mim, não. E não pode ser tão fácil que não me estimule,
Ah, o que adianta, né? Ser melhor do que aquilo ali, ou, né? É uma coisa que não faz sentido. Ela tem que ser desafiadora para mobilizar a sua energia para aquilo. Né? Então não adianta querer perder 30 quilos em um mês e também não adianta a gente colocar uma coisa muito fácil, porque aí a gente também fica meio café com leite, né? A gente não faz o que deveria ser feito. Então, lembrando, antes de entrar no planejamento, eu preciso ter o meu autoconhecimento, eu preciso conseguir enxergar quais são os valores que importam para mim, o que dentro daqueles valores, o que eu busco, o que eu quero da minha vida, eu vivo de acordo com os meus valores. Às vezes a gente tem algum valor que é muito importante, mas a gente está vivendo em desacordo com ele, e aí aquilo começa a gerar frustração, desânimo e mal-estar, né? Por exemplo, hoje mesmo teve uma paciente que falou que o marido anda muito frustrado porque ele está trabalhando numa coisa que para ele não tem muito propósito, né? Então é isso, você trabalha numa coisa, mas que está em desacordo com os valores que você considera fundamentais na vida. E aí é importante que a gente entenda, né? Onde estão os furos, onde que estão as arestas aí que eu tenho que podar. Então, eu acho que isso que é importante, fazer primeiro essa avaliação do teu cenário de vida, do seu, né, como se fosse um mapa astral, né? Você vai mapear um pouco quais são os seus valores, o que é relevante, qual é o planejamento, o que você imagina para a tua vida, para o teu futuro. Aí dentro dessa abstração você começa a funilar para uma coisa objetiva. Então então dentro disso que eu tô criando de maneira imaginária, que faz parte dos meus sonhos, dos meus desejos, o que eu tenho que fazer de maneira prática para alcançar aquilo que eu sonho. E aí a gente entra no planejamento, e eu trouxe para vocês como a técnica SMART, que fala que todo planejamento tem que ter metas, e as metas, para se tornarem metas e não apenas sonhos ou coisas assim, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter prazo. Tá? Esse é o cenário que eu estou trazendo até o momento. E aí, eu acho que dentro disso você traçou isso. Então, por exemplo, a minha meta esse ano é comprar um carro. Ok, qual carro você quer? Que mês você pretende comprar? Qual é o valor do carro que você pretende comprar? De que forma vai ser essa compra? Você tem dinheiro? Vai ser financiado? O que você juntou de dinheiro? O que ainda te falta? Qual é o passo a passo? Por que é importante a gente ter o passo a passo? Porque caso... Oi, gente, voltou? Ai, que saco essas travadas. Espero que tenha voltado. Voltou para vocês? Sempre tem esse delay ainda. Bom, vou continuar aqui falando sem ter muita certeza. Ai, que saco. Bom, mas então voltando... Ah, voltou, né? Voltando ao que eu estava dizendo, né? A gente precisa ter... Obrigada. A gente precisa ter esse passo a passo descrito, porque aí a gente pode voltar e perceber onde foi que deu errado, onde foi que ficou faltando alguma coisa, onde que desandou, o que eu preciso ajustar, né? E aí vale lembrar que a gente tem um planejamento, o planejamento ele é um norte na nossa vida, o planejamento é para onde você vai caminhar, é o teu norte, é a tua linha ali, né? Eu vou andar por aqui. O planejamento ele é um norte. É claro que a gente sabe, é previsto que vai haver imprevisto, né? Sempre vão ter alguns imprevistos aí ao longo do caminho, isso faz parte da vida. E aí esses imprevistos podem tirar a gente completamente do nosso caminho, pode tirar um pouco do nosso caminho, mas é importante a gente ter esse planejamento todo anotado, que a gente pode voltar nele, pode olhar o que houve aqui, onde que eu me desviei, de que forma eu posso voltar, será que esse planejamento ainda faz sentido depois desse imprevisto que eu tive? Eu posso replanejar, a gente pode sempre realinhar, né? Então, o planejamento ele não é uma coisa, não é uma prisão, né? Ele é um norteador. Por quê? Porque eu preciso de um norteador. Porque quem não sabe para onde caminha, não vê onde chega. A gente fica perdido na vida, a gente fica desorientado. E aí, já entrando um pouquinho, qual é a importância disso para a nossa saúde mental? A organização, a ordem. Ela estrutura a gente precisa de ordem na vida, a gente precisa de um mínimo de organização. Quem já viveu numa casa bagunçada sabe quanto que o caos gera
confusão na gente, como o caos desorienta a gente. Então a ordem, ela tem uma frase que até a Cissa Rego, que é decoradora, fala, e eu adoro, que é: a ordem precede a beleza. E é uma verdade, né? A ordem, ela precede não só a beleza, como muita coisa, né? A ordem precede, a gente precisa. A organização, o planejamento, ele é funcional na nossa vida, né? É como você correr, né? Você vai correr. Uma coisa é você correr numa pista reta, outra coisa é você correr numa pista que tem buraco, tem um quebra-mola, tem não sei o quê. Quantas vezes você vai, como o teu desempenho na corrida vai ser muito pior, como que esses percalços vão te tirar daquele caminho que você estava. Então, a desordem são esses buracos que não estavam previstos, né? Aquela corrida que você quer fazer e que é uma pista muito acidentada, e aquilo vai te tomar tempo, vai gastar uma energia desnecessária, vai atrapalhar a sua performance na vida, né? Essa é a verdade. Se você, toda vez que for sair de casa, tem que ficar catando onde está a chave do carro, que ninguém sabe, ninguém viu, ou toda vez que você for mexer numa agenda, você não sabe onde enfiou um documento, não sabe onde foi parar uma conta, gente, isso é caótico. E a gente perde tempo nessas pequenas coisas da vida. Então a ordem, ela é necessária. Quando a gente fica em desordem, isso se reflete, né? Eu acho que, na verdade, tanto a desordem interfere no nosso equilíbrio emocional, quanto o nosso desequilíbrio se reflete na desordem que a gente vive, né? Pessoas que têm uma desorganização extrema na vida, com certeza têm dificuldades em se organizar emocionalmente. Porque não tem como, gente. Se a gente é uma pessoa minimamente equilibrada, ou minimamente consciente de quem a gente é, do que a gente quer, das nossas emoções, a gente vai querer ter um ambiente minimamente organizado. Então, se você não tem, isso já tem que ser anterior ao teu início de planejamento. Primeiro que, para planejar alguma coisa, e planejamento nesse sentido literal, de ter um planner, de ter uma agenda, de ter um notes aí que você anota, a gente precisa anotar, isso tem que estar por escrito em algum lugar, tem que ter um registro. Pessoas mais organizada, meu marido é extremamente organizado e sistemático, ele tem planilhas de Excel para tudo ele lança nas planilhas. Eu não chego nesse nível de organização e eu sou do papel até hoje. Eu anoto tudo em papel e eu tenho um planner onde eu anoto tudo o que eu preciso, né? Desde das coisas profissionais, né? Do tipo, sei lá, atendimentos de pacientes, etc e tal, recibos que eu dou e tudo mais, até, sei lá, médico da minha filha. Por quê? Porque é impossível a gente arquivar e registrar todas as informações que a gente recebe diariamente. Então a gente precisa ter um lugar onde a gente registra aquilo, seja ali ou seja numa agenda eletrônica, e aí cada um vai ver qual é a ferramenta que funciona melhor. E a gente precisa disso para reduzir a ansiedade, né? Para fazer, para a gente ter mais clareza na vida. Lore, sim, não sei como tem gente que consegue viver assim. Também gosto de anotar tudo porque senão sei que vou me perder. Exatamente. E fora que quando a gente anota, eu falo, é como se a gente fizesse um download, né? Você baixou aquele arquivo, ele tá ali, né? Não se perde mais. Não dá para hoje, com a quantidade de estímulo que a gente tem, ficar contando com a nossa memória para organizar a vida, né? Isso não é eficiente. A gente não tem que sobrecarregar a nossa mente com esse tipo de coisa. Quem não anota fica assim, não posso esquecer que eu tenho que ligar para a médica, não posso esquecer que eu passo o dia inteiro com essa coisa, não posso esquecer. Então, ao invés de ficar assim, anota. E aí não só anotar, vem outro passo. Tem pessoas que anotam, que criam todo um planejamento e nunca mais voltam lá. Tá ali anotado, mas não consulta suas próprias anotações, ou seja, não tem o menor sentido. Então a gente precisa criar esses hábitos de ordem na vida, de organização de espaço, de organização de tempo. A gente está sempre pensando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, a gente tem ralos que drenam o nosso tempo. A gente tem coisas na vida que drenam o nosso tempo. A rede social é uma delas. E aí eu já vou entrar
As coisas vão estar meio embaralhadas, mas eu vou e volto, vocês vão me entender. Eu vou entrar, nunca confio em sua memória. Com certeza, Maria, a gente não tem que confiar mesmo, a gente tem que anotar. E agora, quais são os maiores percalços e desafios para a gente conseguir cumprir o planejado? Porque eu acho que criar o planejamento não é tão difícil, principalmente que a gente tem esse marco temporal de fim de ano. É um fim de ano e o início, e a gente tem aquela ideia de, nossa, tô renovada, um ciclo que se abre, um outro momento da minha vida, a gente dá aquela reenergizada, né? Agora vai. Segunda-feira a academia tava que tava, todo mundo indo, dessa vez vai. Só que a gente vai, aí 1, 2, 3, 4, daqui a pouco tá cansado, tá exausto, não consegue, a gente não sustenta aquele planejamento. E aí que eu acho que é a grande questão. Por que que a gente não sustenta no tempo aquilo que a gente precisa? Né? Por que que a gente sabe que tem que fazer um monte de coisa e não consegue colocar em ação? Deixa eu só voltar, Lore, é muita senha, muita coisa de louco. Não tem essa de usar a mesma senha, porque agora tem que colocar letra maiúscula, minúscula, ponto. Exatamente, Lore. Aí você entra lá e esquecer a senha. Aí você vai cadastrar uma nova e escreve assim, essa senha tem que ser diferente da anterior. Tipo, mas eu nem... É um inferno de enlouquecer. Eu anoto e reanoto várias senhas, porque toda hora eu tenho que entrar e esquecer a senha, porque a senha não entra, enfim. São as loucuras da vida moderna, né? Para cumprir precisa de disciplina, de ritmo, exatamente. A disciplina e o foco é fundamental. Ellen, nós nos motivamos muito no início, mas a questão é a constância, é isso que é difícil. Exatamente, Ellen. A gente sabe, muitas vezes, o que a gente precisa, mas a gente não consegue sustentar. Né? A gente não consegue ter foco, ter disciplina para manter aquela condição por um tempo onde a gente já comece a colher os resultados. A gente perde a tal da motivação. Né? É um mundo, e aí eu acho que a gente tem que falar um pouco de neurociência. A gente vive no mundo de superestímulos. O que é superestímulo? São esses estímulos que são intensos, rápidos, prazerosos, imediatos. Então, é Netflix, é TikTok, é Instagram, é não sei o que. É pornografia. Isso é um efeito interessante e trágico que tem surgido de jovens que estão impotentes. Porque estão viciados em pornografia, que são hiperestímulos, superestímulos, né? Que tem ali tudo que é feito para a pessoa ir à loucura. E aí, quando a pessoa vai viver a vida real lá com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua vidinha lá cotidiana, aquele estímulo você já não sente mais. Isso é muito grave. A gente fica dessensibilizado. O nosso cérebro ele tem um sistema dopaminérgico, que muita gente vem falando sobre isso. O quanto que a gente... o sistema dopaminérgico é esse sistema de motivação e prazer, né, da recompensa. E aí você aciona ele o tempo todo com essas super estímulos de redes sociais, de coisas, e Netflix, e não sei o quê, e pornografia, tudo que é muito rápido, muito imediato, muito palatável, com industrializados. Né? Se você for pensar, os alimentos industrializados são super estímulos, né? A gente perde o gosto de comer uma fruta. Ah, essa fruta não é tão boa, gostoso é o chocolate, cheio de açúcar, cheio de drogas pesadas, né? Então, a gente acaba viciando o nosso cérebro nessas coisas. E aí, quando a gente tá, sei lá, comendo chocolate, eu como uma uva, ai, não é tão gostosa assim, né? Eu tô viciada lá na tal da pornografia, e aí, de repente, quando eu tô na minha relação real, eu já não sinto aquele estímulo. Então, isso é uma coisa super importante quando a gente fala em motivação. A gente acaba vivendo num mundo onde nada me motiva muito. Quantas vezes você não fica lá zapeando Netflix, zapeando, nada interessa mais, tudo perdeu a graça. A gente perdeu a sensibilidade, né? Para tua dopamina ser acionada, você precisa de estímulos muito intensos. Então, a gente entra numa roda viva. E hoje em dia já se fala em jejum dopaminérgico, que é você tirar todos os estímulos que você tem. Tem até uma coisa meio doida de você ficar num quarto branco sem estímulo nenhum por não sei quanto tempo, que aí qualquer estímulo que vier você já vai ser
estimulado novamente. Vamos supor, você não consegue ler um livro, né? Essa geração mais nova não consegue ler livro, não consegue ler 2 páginas. E aí, porque, né, tudo distrai, não consegue filtrar. Você tá ali, vem uma notificação, alguém curtiu tua foto, alguém deu um like no seu post, você, puf, já perdeu a concentração do livro. E aí, quando você tá nesse jejum dopaminérgico, que você retira completamente esses estímulos, você começa a ficar... a enxergar a leitura como alguma coisa prazerosa novamente, porque o teu cérebro ele precisa dessas distrações. Quando a gente tira todas as distrações, a mínima distração já gera um interesse diferente. Então, por que eu estou trazendo isso tudo? Porque isso tem relação com a procrastinação, isso tem a relação com a falta de motivação, isso tem relação com a falta de foco, porque é um excesso de estímulos que a gente não consegue focar. E se eu não consigo focar, eu não consigo manter nenhum planejamento na minha vida. Eu quero, sei lá, eu preciso estudar, eu preciso aprender uma nova língua, eu preciso aprender qualquer coisa que exija um mínimo de esforço e eu não consigo fazer. Eu não consigo me dedicar, eu não consigo me concentrar o suficiente para levar aquele planejamento a cabo. Então a gente precisa reduzir estímulo, né? É o Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele fala muito disso. A gente precisa de tédio na vida, porque o tédio ele faz a gente exercitar a nossa criatividade, ele faz a gente despertar novamente para esses estímulos que a gente já acha que perdeu a graça. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu pego o que vocês estão dizendo. Lore, eu postergo coisas que eu não tenho obrigação, tipo treinar. E como ter foco e não desistir, já vou falar. Na minha idade, o principal é o foco, tenho 56 anos, sim. Tá grave mesmo. Hoje estou pasma com os jovens de hoje. Muita facilidade. Estava vendo uma psicóloga falar que os homens estão com preguiça de procurar uma mulher. Querem fazer sexo virtual, não querem nada. Pois é. Às vezes faço o mantra do foco, foco, foco. É. Sara, verdade. Minha filha não gosta de ler porque diz que demora. Pois é. Né? Lore, na minha época, o cara pegava o carro, saía do Rio e vinha me ver, nem que fosse pra ficar 2 horas conversando. Hoje o cara manda um coração no WhatsApp e a menina fica feliz. É desse jeito. Deixa eu ver, ir pra academia, não consigo. Roseli, já não vejo muito interesse em redes sociais, sem paciência. Pois é, Roseli. Então, assim, entendendo isso, todos esses entraves, né, a gente de fato tem... E é isso, às vezes você fica já tão que aquilo já não tem mais graça, você fica ali só zapeando, viciado naquilo, mas sem gerar aquele prazer que tinha antes. Então, o que a gente pode fazer para começar a combater um pouco a procrastinação, para a gente começar a ter um pouco mais de foco? E isso tudo tem a ver com disciplina, com planejamento, com alcançar os objetivos. A gente precisa... Primeira coisa, entender que o desconforto faz parte da vida. A gente tem que suportar o desconforto. Tem que parar de ser uma criança mimada que quer viver na vida pelo prazer. A gente precisa abrir mão de alguns prazeres, suportar uma dose de desconforto para a gente atingir a mudança que a gente busca. As mudanças só acontecem no desconforto. Eu já falei isso 1000 vezes. A gente só muda no desconforto. Enquanto tá ali confortável, gostosinho, a gente não se mexe. Isso é até interessante quando a gente tem bebê recém-nascido e ele tá com preguiça de mamar, né, de fazer o movimento da sucção. O médico sempre fala, deixa ele ficar com frio, tipo, desenrola, porque ele tá ali gostosinho, quentinho. Aí você bota no peito, ele não, e dorme. E ele precisa se alimentar. E aí a gente faz o quê? Desenrola, fica mexendo no bracinho, fica pentelhando a criança. A gente vai gerando na criança um desconforto para ela se movimentar na vida, para ela ter lá um movimento de sucção. Então, na vida, a gente precisa de algum nível de desconforto para sair de onde a gente está, senão a gente fica. Então, entender que o desconforto faz parte do processo. Se eu quero emagrecer, eu tenho que suportar o desconforto de me privar de algumas coisas que são prazerosas, imediatamente. Né? Entender que mais prazeroso vai ser eu entender que estou cuidando da minha saúde lá na frente, quando eu tiver mais velha, né? Entendendo que o envelhecimento se dá a partir do dia que a gente nasce. Não adianta chegar lá com 70 anos e pensar, nossa, eu deveria ter feito mais, né? É a gente entender que praticar atividade física,
é desconfortável, né? Você tá ali tranquilona, tá em casa, ou chegou do trabalho cansado, não quer ir, ou como eu, acordo 5h40 da manhã, você acha que eu adoro? Na hora que toca o despertador, a vontade é virar pro lado e dormir. Só que a gente não faz aquilo que tem vontade, a gente faz aquilo que é necessário para nossa saúde, para o nosso bem-estar a médio e longo prazo. Minha mãe dizia, quando a água bate na bunda, a gente nada ou morre afogada. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que a gente não precisa, não deveria precisar chegar nesse ponto de só tomar uma atitude quando der algum problema. A gente pode ter medidas protetivas para a nossa saúde física e mental, né? Então, o planejamento e a organização é uma delas. Quando eu me planejo, quando eu me organizo, quando eu tenho um objetivo, eu entendo, por isso que o objetivo ele tem que ter um significado para mim, por isso que o meu objetivo tem que estar alinhado aos meus valores, porque quando eu tenho um sentido para aquilo que eu quero, que eu busco, eu posso me sentir mais motivada ou disciplinada para atingir aquilo que eu quero. Agora, Roseli, estou de mudança de cidade, vou precisar de muito planejamento, estou ansiosa, por isso será necessário. Sim, Roseli, e aí o planejamento ele ajuda a gente a conter um pouco a ansiedade. É igual quando a gente precisa, sei lá, eu tenho que fazer um trabalho, entregar não sei o que, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando você se planeja, você senta e organiza, por exemplo, sei lá, eu crio uma meta de ler um livro por mês. Tá, quantas páginas tem o livro? Ah, tem 120 páginas. Então, 120 páginas em um mês, isso representa 4 páginas por dia. Então, em quanto tempo eu leio 4 páginas? Ah, eu leio 4 páginas em 12 minutos. E que momento do meu dia eu tenho 12 minutos disponíveis e verdadeiramente disponíveis? E aí eu acho que vale a pena lembrar disso. O foco, ele é treinável. Eu posso treinar meu foco. Primeiro, antes, né? Se você sente que você tem muita dificuldade em manter a atenção, muita dificuldade em se manter nos seus objetivos, no foco, tenta entender se você tem algum déficit cognitivo mesmo, às vezes a gente tem, né? Um déficit de atenção, alguma coisa que precise de um tratamento, né? Tenta observar se isso isso oscila, tá, gente? A gente tem momentos da vida que tá mais atento, tem outros que tá menos. Isso oscila ao longo do dia, como eu já falei. De manhã, por exemplo, eu tô mais disposta. Então, eu tenho uma tendência sei lá, pra atividade física é muito melhor. Agora, pra eu ler, eu prefiro à noite. Então, a gente vai organizando a nossa vida de acordo com a nossa realidade, com os nossos valores. E isso que vai permitir que a sua meta seja efetivada, né? Que a gente consiga colocar em ação de alguma forma, né? Então, e não tem milagre, gente. Uma das coisas mais importantes, isso eu li e já pesquisei, e isso é ciência, a gente tem que reduzir os estímulos na nossa vida quando a gente quer focar. Já dizia, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa, gente, que eu falei tanto que eu tenho medo de... outra coisa também, é importante também ver o que é falta de foco e o que é falta de interesse. Por isso que, voltando, o interesse, por isso que a meta, ela tem que ter um significado para você. Porque fazer uma meta que para mim não tem muito sentido, eu não vou conseguir manter o foco. É igual você, sei lá, tá assistindo uma aula chata pra dedéu, você vai perder o interesse. Aí você pensa, eu sou desatenta? Não, eu só achei chato mesmo. Eu não tô conseguindo me manter ali. É igual assistir um filme, né? Nossa, esse filme tá chato. Você vai perdendo o interesse, você não consegue focar. Então, você primeiro tem que observar se a tua falta de foco tem relação com falta de interesse, se tem relação com algum déficit de atenção que exige algum nível de tratamento, ou se é realmente um problema contemporâneo que todos nós estamos vivendo de ter excesso de estímulo e disso atrapalhar. São excessos de distratores, como a gente chama na psicologia, que são excessos de coisas que distraem você do seu caminho. São os buracos da pista que você vai encontrando. Eu tenho que caminhar daqui até ali, mas tem um buraco aqui, tem um quebra-mola ali, tem um não sei o que aqui, e aí a minha caminhada vai ficando difícil. Eu tenho treinado xadrez uma vez por semana, 4 horas. Tem um professor que me incentiva muito. Excelente, Maria. Isso para o cérebro é maravilhoso, né?
Mas a gente nem precisa de tanto, a gente pode treinar a leitura também. Tem muitas pessoas, eu adoro ler, né? Sempre adorei, sempre li muito desde a minha infância. Eu sempre li muito. Atualmente eu leio bem menos do que eu já li. E isso, o que interfere na minha leitura? As distrações. Um celular, é aquela coisa, eu tenho uma pilha, sempre tem, é porque eu não tô aqui no meu quarto, mas no meu quarto sempre tem a mesa de cabeceira, sempre tem um livro, sempre. Hoje mesmo, acabei de receber um da Amazon. Eu sempre tenho um livro ali que eu tô lendo e tudo mais. Aí, às vezes, eu deito à noite, hoje eu vou ler, né? Eu recebi o livro novinho, fresquinho, tô doida pra ler ele. Mas na hora que, se eu, antes de ler o livro, vou só dar uma olhadinha aqui no Instagram se alguém me mandou alguma coisa, é ladeira abaixo. Eu não saio mais. É o portal da Caverna do Dragão que você não sai nunca mais. Você entra e fica, de uma coisa vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. Aí daqui a pouco me dá sono e eu durmo. E aí eu não leio. E aí como mudar isso? Não olhar o celular. Gente, não tem milagre. É se permitir essa redução de estímulos. Eu preciso diminuir os estímulos e poder focar no meu livro. E isso é um exercício. Se você não consegue ler, às vezes tem livro que é chato mesmo. Tem um livro que eu tô lendo, nem todo livro é legal, né, gente? Principalmente quando é livro mais técnico, livro que tem... É um portal da Caverna do Dragão mesmo, Laura. Mas tem livro que é gostoso, né? Que é engraçado, que é leve, ou que é um romance, ou que é um suspense, alguma coisa que te prende. Agora tem livro que é meio sacal, né? Que são livros pesados, teóricos, coisas que são importantes de serem assimiladas, mas são livros duros, assim, né? Não são livros de fácil leitura. Nesses casos, a gente tem que ler devagar e forçando a concentração. A gente tem como forçar esse foco, né? Como que eu faço isso? Desliga o celular, mantém ele longe. Se você manter ele ao alcance da tua mão, qualquer palavra difícil, o teu cérebro vai falar, me dá um pouquinho da minha droga, pega lá meu Instagram só um minutinho, deixa eu só dar uma olhadinha se alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí você vai dar aquela escapada. Tira esses escapes. Tira isso da tua frente, deixa teu celular lá na cozinha e vai ler lá no teu quarto. Deixa teu celular descarregado, deixa teu celular dentro da gaveta, faz qualquer coisa que elimine um pouco essas distrações. E televisão a mesma coisa. Eu falo celular porque eu acho que hoje captura muito mais a gente do que a própria televisão, né? Então, tirar, já eu amo ver filme, prefiro filme que livro. Eu amo ver filme também, mas eu prefiro livro do que filme. Normalmente as adaptações, eu sempre falo, olha, o filme é legal, mas você já leu o livro? É 1000 vezes melhor. Com algumas exceções raras, como Harry Potter, que eu acho que os filmes são melhores, mas de maneira geral os livros são muito ricos, assim, eu não consigo nunca achar um livro pior do que um filme adaptado, né? Então... tem uns livros que são incríveis. É igual Comer, Rezar e Amar. É um livro super bacana, muito, muito legal. E o filme eu achei, legal, ok. Mas o livro é melhor. E até no Comer, Rezar e Amar, isso é interessante da gente ver, tem na parte do rezar, né, que a jornalista, né, que é a autora do livro, ela vai para lá e é interessante o quanto que ela busca se concentrar, o quanto que esse foco, esse olhar para dentro, que a meditação é isso, né, gente? É a gente conseguir parar, olhar um pouco para dentro, conseguir se abstrair um pouco, o quanto que isso é difícil, mesmo para as pessoas que ficam lá meditando um tempão, não deixar que as distrações, né? Ela tá tentando meditar no livro, no filme acho que tem isso também. Aí vem um mosquito, pica, aí vem um barulho, ela olha, tudo é distração. E você conseguir dar aquele mergulho, sabe? Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente alcança isso, é maravilhoso. Ellen, eu sempre falo isso também. O livro quase sempre é melhor que o filme. Sempre. Não tem como. Roseli, não consigo ler, acho tão legal ver as pessoas falarem, não tenho concentração. Pois é, aí, Roseli, tem várias coisas, talvez você seja muito ansiosa. A ansiedade, ela interfere muito na concentração e no foco. Se você percebe que realmente não consegue, ou você... Ai, gente, tô suando, eu liguei o ar, mas eu tô longe do ar, tô suando. Se você percebe que mesmo você lendo, né? Às vezes a gente, quando tá muito ansioso, tipo, eu tenho que estudar para essa prova. Eu tenho que estudar, a prova é amanhã. Gente, quantas vezes a ansiedade começa a ficar alta, eu leio, e aquilo não entra na cabeça, dá um desespero. Você lê, mas a tua cabeça parece que não vai, né? Você tá ali tentando ler, mas... Então, às vezes isso acontece. E aí, quando isso acontece com muita frequência,
é o momento de tratar a ansiedade, que é o que está interferindo no teu foco também. Maria, eu também gosto muito de livros, leio muito hoje, que bom. Eu me concentro mais em filme também. Eu me concentro nos dois, Lore. O difícil para mim hoje não é ler um livro, né? Pegar e ler. O negócio é começar. Depois que eu começo, eu não consigo parar também. Eu adoro. E isso é um exercício, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente vai exercitando e mais aquilo a gente vai assimilando. Vai ficando mais fácil, né? O teu cérebro, ele volta a funcionar de uma maneira interessante. Então, isso vale para leitura e vale para muita coisa. É igual atividade física. Quando se torna hábito, a gente consegue, né? Quando aquilo é incorporado na rotina, fica muito mais fácil. Mas o negócio é sustentar até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne parte da tua rotina. A gente normalmente desiste daquela mudança quando você começa, você vai uma vez, vai duas, vai três, aí de repente, ai não, gente, começam a vir outras demandas e aí a gente vai largando de mão, vai largando. Não tem outro caminho, senão voltar para aquilo que eu tenho falado. Quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, o que você realmente quer, né? Não adianta também você querer porque outras pessoas querem. Boa noite, Adriana. Não acredito que perdi essa live. Pois é, Franci, dá pra você pegar o finalzinho. Eu já tô finalizando, mas depois você corre lá no YouTube pra ver se eu conseguir salvar, mas espero que sim. Então, deixa eu só voltar, gente, que eu anotei tantas coisas e eu não queria perder. Bom, então, entendendo, eu estava começando a fazer palavra cruzada, aí dei pro meu pai, para a memória dele, é bem legal para concentração e memória. Sim, todo aprendizado novo é bom para memória e para, né, porque mesmo o palavra cruzada ou caça-palavras, né, quando você é muito viciado nisso, já deixa de ser desafiador para o teu cérebro e já deixa de desenvolver. Então, assim, todo aprendizado, tudo que a gente se propõe a aprender ou fazer de novidade, isso requer um aprendizado do cérebro e é muito bom. Eu estava montando quebra-cabeça, eu adoro montar quebra-cabeça. Quando eu era criança, talvez fosse uma das minhas coisas que eu mais gostava de fazer, de montar quebra-cabeça. Hoje em dia, até lá em secretário eu tenho um que eu estou montando de 1.500 peças, então eu vou aos poucos. E é engraçado que o quebra-cabeça é a mesma coisa. Você olha aquele mar de pecinha, tudo igual, e você fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Como que eu vou conseguir? E aí você vai devagarzinho tentando, errando, fazendo. E de repente você consegue focar. Isso é interessante, né? Como o cérebro, ele parece que ele mergulha ali, né? Você consegue focar... Ai, desculpem. Você consegue focar e enxergar as peças de um outro jeito. Isso acontece muito também com relação à leitura, né? Eu falo que parece que chega, você tá ali meio na superfície, assim, tipo, nada entra, de repente, depois de um tempo você dá aquele mergulho e fica, meu Deus, o negócio começa a fluir, assim, né? É um estado que você entra, assim, num flow, né? Como dizem, que a coisa flui, né? Márcia, não sei o que mais me deixa frustrada, se é a falta de planejamento ou a falta de constância no planejado. Márcia, uma das coisas que mais frustra também é quando o nosso planejamento não está de acordo com nossos valores ou está fora da nossa realidade, por isso que tem que estar muito alinhado com a tua realidade. Então, por exemplo, eu quero aprender uma nova língua, quero aprender inglês. Ok, você tem quanto tempo para se dedicar a isso na tua vida? Quantos dias na semana? É igual, de repente, eu não malho, não faço nada de atividade física, de repente eu quero malhar 6 vezes por semana. Eu não vou conseguir, provavelmente. Até que isso vire um hábito, eu posso tentar metas menores. Eu quero malhar 2 vezes por semana, 1 horinha por dia. 1 horinha. Aí eu vou 2 vezes na semana, tá lindo. É como eu fiz, né, a minha meta. Eu já malho com frequência, quem me acompanha aqui sabe. Eu a vida inteira fiz atividade física. Então, 3 vezes por semana é o mínimo que eu me exijo. Eu botei como meta 4 vezes. Essa semana eu vou 5. Semana que vem talvez eu vá 3 ou 4, mas no mínimo eu quero chegar no final do mês e fazer uma média, né? Porque eu trabalho e eventualmente eu não consigo ir. Mas essa semana eu vou conseguir 5 dias. Semana que vem talvez 3 ou 4. E aí no final do mês eu tenho que ter aquela meta de 4 vezes por semana. Eu não consigo, vamos supor que eu não consiga. Eu tenho que avaliar.
Né? Por que não conseguiu? O que está difícil para mim? Qual é o passo que eu tenho que rever? Eu não consigo acordar cedo? Ou o trabalho está puxado esse mês e aí eu tenho que rever o meu objetivo? Talvez eu tenha que realinhar de acordo com a minha realidade. Né? As realidades mudam. De repente eu estou vivendo uma coisa e aí chega uma demanda de trabalho enorme, eu vou ter que realinhar naquele mês. Para isso que a gente tem o planejamento. Ele não é um cárcere que você vai ficar ali presinha. Ele é um norte. E é possível, quando eu olho no meu passo a passo, qual é o passo que está dando errado. Por isso que é tão importante fazer. Gente, eu acho prazeroso. Deixa eu contar um segredo. Eu adoro fazer planejamento. Eu acho prazeroso anotar. Eu tô com esse meu planner que eu anoto tudo. Eu acho bom. Eu gosto de olhar para aquele planner assim. Tem uma parte que é o calendário do mês inteiro. E eu vejo que nesse mês eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Naquela eu fiz aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu acho prazeroso. Né? Então talvez você tenha que buscar o que para você seja um estímulo interessante. Lore, também amo quebra-cabeça e voltei a jogar. Tem um tempo já jogos de tabuleiro, carta. Quando a gente tem filho pequeno, isso é bem legal, né, Lore? Maria, faço taekwondo há 20 anos, nunca parei. Me formei faixa preta. Pratico tai chi chuan há 6 anos. Estudando filosofia livre há 8 anos. Só vou ao centro da cidade de bicicleta, são 6 quilômetros para ir. Excelente, Maria, excelente. Atividade física já faz parte da tua rotina maravilhosamente. Lore, eu sempre amei malhar, mas eu ando tão exausto que às vezes falto. Pois é, e aí, gente, não tem jeito. É uma coisa clichê, é uma coisa chata. Ah, ela vem falar de atividade física. Eu juro que eu tento buscar algum milagre que não inclua um nível de esforço físico, mas ele não existe. Então não tem como eu falar aqui pra vocês, né, que seria legal falar, não, tá tudo bem, né, a vida anda muito corrida, a gente merece não ter que acordar pra malhar. Gente, a gente merece ter saúde, né? E não tem jeito, não tem outro caminho. A gente precisa ter um mínimo de atividade física na vida. E por que que isso é necessário? Porque a gente nunca teve uma geração tão sedentária. A gente não precisa levantar nem para nada. Você pede iFood, você faz tudo. Você faz tudo num toque de celular. A gente não precisa se mexer. Então a gente está ficando sedentário, obeso. Isso afeta a saúde mental, aumenta níveis de ansiedade. Gente, não tem outro caminho. Eu sinto muito, mas vocês precisam entender a importância da atividade física na vida. Né? Atividade física, e eu falo isso também, né? Atividade física é uma questão de saúde mental. Até na questão do foco. É uma coisa interessante. Por exemplo, na natação. A minha piscina é de 25 metros, né? Então eu nado, em média, 2.000 metros por dia. Então eu tenho que fazer 25. Cada ida e volta é 50 metros. Aí, sei lá, o professor vai hoje, botou lá 600 metros de braçada, 600 metros. Então eu tenho que contar quantas vezes, 600 metros são 12 ida e volta. Então eu vou contando, né? Para não perder as contas, eu tenho que manter o foco. E eu fico muito brava quando eu me distraio, porque muitas vezes eu me distraio e perco a contagem. Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu fiz a mais? Será que eu fiz a menos? Eu detesto isso. Então, até a natação, por exemplo, me ajuda a exercitar o foco. Porque eu tô nadando, quando eu vejo, eu tô pensando na morte da bezerra, né? Eu tô viajando na maionese, e aí eu não contei. E eu não posso fazer isso, eu tenho que me manter focada naquilo que eu tô fazendo. E isso é muito bom, a gente ter foco naquilo que a gente faz. É o tal do mindfulness que todo mundo fala. A gente tem que estar presente nas nossas ações. A gente tem que desligar o automatismo e fazer a coisa de maneira consciente. É trazer sempre para a consciência. Isso é muito importante. Maria, sou virginiana com ascendente em virgem. Adoro planejamentos. Nossa Senhora. Sim, tem que ter atividade física, melhora tudo. Você tem que ver o filme da Netflix, As Nadadoras. Lembrei de você agora por falar nas braçadas. Ah, legal, vou ver se eu vejo. Eu nunca vi esse filme. Nunca vi nada sobre ele. Então, eu acho que a gente precisa entender que não existe milagre, entender. Primeiro, fazer essa autoavaliação, o autoconhecimento é muito libertador. Entender quais são os valores importantes na minha vida, quais são as coisas que me mobilizam, quais são os objetivos que eu tenho. Nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu sempre brinco que o meu objetivo esse ano é virar magra e ficar gostosa e rica. Gente, não é um objetivo real pra mim, né? Não é. Eu falo isso de brincadeira, obviamente. Eu quero
estar numa melhor forma, eu quero estar numa versão melhor de mim mesma, e para isso eu tenho que perder uns quilos que eu andei ganhando aí ao longo da vida. Eu quero, né, ter uma reserva financeira maior, por isso eu quero ter uma organização financeira diferente e tudo mais. Mas ser rica, por exemplo, não é um objetivo para mim. De verdade, não é. Ah, então você, se fosse rica, não ia gostar. Óbvio que eu ia gostar. Mas isso não é um objetivo no sentido de ser uma meta onde eu vou me planejar para ter o meu 1 milhão até não sei quantos anos. Algumas pessoas fazem isso, tem isso como uma meta. Eu quero ter o meu primeiro milhão até X anos de idade. Para isso eu vou abrir mão disso, daquilo outro, né? E eu vou alcançar. Ok, né, gente? Para mim não faz sentido. Né? Não que para outras pessoas faz, e tá lindo, não é errado. É você entender o que faz sentido para você, né? Então, o que faz sentido para mim é ter saúde mental, né? Para isso eu preciso de determinada coisa. Eu quero ganhar mais um X por mês, e para isso eu vou ter que me dedicar mais Y. Eu tenho lá algumas metas que precisam estar alinhadas com a minha realidade, não com a realidade de quem tá aqui no Instagram e que eu acompanho a vida, né? Eu quero manter a atividade física, mas eu não quero ser Graciane Barbosa, não quero porque eu não quero ser sarada, não, eu não quero porque eu não quero pagar o preço que ela paga, eu não quero ter que abrir mão das coisas que ela abre, eu não quero ter a disciplina que ela tem. Então, assim, a gente tem que entender, pra gente alcançar determinada coisa, a gente paga um preço para aquela coisa. Você tá disposto a pagar? Você acha que vale a pena fazer? Né? Então, assim, essa é uma avaliação que depende de autoconhecimento, depende do que você quer para a tua vida, dos teus valores, do que realmente importa, para você, não para o outro. Né? Tendo isso em vista, você faz o seu planejamento dentro da tua realidade, você constrói os seus objetivos vão ter planos de ação e você vai conseguir mapear um pouco melhor onde você acerta e onde você erra. Né? Resumidamente, é isso. Então, eu acho que eu passei por tudo que eu precisava aqui de mais relevante, lembrando sempre que a gente vive numa sociedade de hiperestímulos, e se a gente quer voltar a conseguir fazer coisas que a gente não consegue mais, por não sentir motivação, por não sentir mais prazer, porque aquilo que antes gerava, né, que era um estímulo que não precisava ser muito, que gerava algum reflexo em mim, que tinha algum efeito em mim, e agora já não faz mais, porque eu tenho um mundo de coisas me estimulando muito mais do que aquilo. A gente tem que fazer uma limpeza de estímulos, não tem outro caminho. Aprenda a tolerar o tédio, se reconecta com a natureza, volta para o simples. A gente tem que voltar para aquilo que é simples. Tenta praticar momentos de solitude, onde você fica só. Reduz os estímulos, olha para dentro, avalia, entra num momento de autorreflexão, busca uma meditação, busca essa reconexão com você mesmo, liberando um pouco esse excesso de estímulo. Gente, a gente sempre fala que tempo é dinheiro, então não perca seu tempo com bobagens. A gente às vezes perde tempo, horas na rede social, tomando conta da vida alheia, pesquisando que alguém botou lá, luto. A gente não sossega o facho enquanto não descobre do que a desgraça morreu. Eu tenho que ver do que morreu, gente. Você vai lá em todos os milhares de comentários. Então, assim, gente, para isso a gente consegue ter foco, né? Para isso a gente persiste. Então vamos parar, né? Vamos começar a filtrar aquilo que é importante, começar a entender que a vida não é só prazer, que a vida ela tem que ter um sentido. E o sentido é que vai gerar felicidade pra gente, né? A felicidade não é igual a prazer. Aliás, eu já falei isso pra vocês e é um papo para uma outra live. Quanto mais eu busco prazer, menor é a minha percepção de felicidade. Porque se eu tô feliz, eu não tenho que me gratificar o tempo todo. Né? Então eu não preciso recorrer, eu não tenho que comer o tempo todo, eu não tenho que comprar o tempo todo, eu não tenho que beber o tempo todo, né? Se eu tô feliz, eu tô tranquila. Eu não preciso ficar me estimulando excessivamente. Então vamos lá, gente.
Maravilhosa a sua live. Que bom, Maria. Primeira vez sua aqui, que bom que você curtiu. Lore. Dri é maravilhosa. Ah, Lore, você é uma querida. As metas também vai mudando com o tempo, Dri. Filhos, idade, com certeza, Lore. As metas vão mudando, a gente vai adequando, né? Na medida em que a gente vai até conquistando coisas que a gente, né? No passado eu queria conquistar coisas que eu já conquistei, já não estão mais nos meus planos. Eu já alcancei aquilo que eu gostaria, né? Vocês estão rindo, né, do luto. Quem não faz isso? Me conta. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, que já são 9 horas da noite. Já estamos a 1 hora falando. Quem chegou só no final, eu vou tentar deixar essa live salva lá. No YouTube, eu não deixo no Instagram, eu deixo no YouTube e eu deixo o link normalmente nos stories. Depois que eu consigo salvar a live lá, eu deixo o link nos stories para vocês acessarem. Então, voltem depois nessa live, tentem ouvir com atenção, não passem daquele jeito que a gente faz, né? A gente precisa trabalhar o foco até em 3 aspectos. O foco interno, né, de eu poder olhar para mim, entrar em conexão com as minhas emoções. O foco externo, que é quando eu consigo, né, mapear o mundo que eu vivo, as coisas que eu faço, conseguir estar atenta a isso, e o foco no outro também. A gente tem que ouvir as pessoas. Hoje em dia ninguém ouve ninguém, né? É um mundo de egocêntricos, cada um quer lidar com o próprio espelho, com 1000 selfies de biquinho. Quando na verdade, né, quando a gente está em conexão com outra pessoa e a gente escuta atentamente o outro, é muito bacana, é fonte de crescimento pra gente. Então, pensem nisso, né? Pensem nisso com carinho, porque no fim das contas, né, a gente avalia, né, lá no leito de morte, ninguém fala, nossa, que saudade do meu iPhone 14, né? A gente fica preso nas memórias, nas experiências, naquilo que a gente vive. E é isso que vale a pena a gente levar para a vida, é a experiência. Se você me perguntar há 5 anos atrás qual é o celular que eu tinha, eu não faço a menor ideia. Agora, se você me perguntar que viagem que eu fiz, o que eu senti, às vezes até com perrengue, a gente dá risada. Então, o bom da vida é viver, experimentar. Não se prendam com coisas que não vale a pena, não percam tempo com futilidades, tá bom? Um grande beijo, obrigada de nada. Maria, que bom que você gostou. Migovski, muito obrigada pelo capricho no preparo para essa live tão relevante. Que bom, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado. Cristina, obrigada, boa noite para vocês. Doutora maravilhosa, obrigada, gente. Beijo pra vocês, beijo, Lore. E semana que vem estaremos aqui falando de ansiedade. Ai, Edi, querida, que bom que vocês gostaram da live. Ó, semana que vem, ansiedade. Vamos falar tudo sobre ansiedade. Então eu espero vocês pra live de quarta-feira. Beijo e boa noite.